Oi, perdeu? Perdeu, não sei como é que ele colocou essa porra. Aí minha tia, ele fez Bom. hemodiálise, aí minha tia, depois de um tempo, foi lá e deu pra ele. Doou Ah, pra ele. tá. Aí agora ele vai beber água toda hora, né? Toda hora. Vou beber água, vou beber Isso. água. Para não ter o mesmo problema que ele teve, né, Miguel? Ninguém merece. Professora, Alguém. Ah, meu padrinho tem um rim, não, tem só um rim. tem só um, não é? É. Então, gente, o rim eu falo assim que as coisas são perfeitas. São em número de 2. Ele é extremamente importante no nosso corpo. Eu posso perder um e posso ficar com um, ainda bem. Pensa você se o rim fosse igual ao estômago e se a gente perdesse não tivesse outro jeito, não é? No, Então, a gente ainda pode ficar com um. Sem contar que uma pessoa compatível, que a gente fala, pode doar o rim para nós também, né? sim. Então, assim, a gente ainda tem essa sorte, vamos assim dizer, mas é uma estrutura que eu falo para vocês que parece um cristal. Nós temos que cuidar muito bem dele, com todos os cuidados, porque, igual o Miguel falou, né? Às vezes perde o rim, precisa de uma doação, não tem pessoa para doar, aí você não pode ficar bebendo água direito, você não pode fazer as coisas direito, tem que limitar a sua vida. Então, assim, realmente é extremamente complexo viver sem um rim ou viver com um rim só, né? Então, a gente precisa cuidar. E um dos cuidados é igual o Miguel falou, beber água, que às vezes a gente esquece dessa água. A gente bebe água em forma de suco, de coca, né? De café, de alguma coisa, mas não bebe água do jeito que precisa. Então, nós precisamos tomar cuidado quando fala beber água, é beber água mesmo, H2O, né? É essa que a gente precisa estar tomando. Professora, Oi. esses dias eu vi uma reportagem, mas não sei se é verdade, não. Hum. Um cara tinha 3 rins. Então, pode acontecer, eu já vi de ter 2 corações. Então, não é Credo. normal. Aí você vai falar assim, mas os 3 funcionam? Não, entendeu? Normalmente um deles vai ser, vamos dizer, atrofiado, que não Hum, funciona direito. 2, ou entendi. talvez um só vai funcionar normal. E um deles vai ficar sem funcionar. Não tem jeito não, tá? Isso pode acontecer. Eventualidade, né, na nossa vida pode acontecer. É normal? Não é normal, mas também não é impossível que isso venha acontecer, tá? Pessoa Entendi. nascer só com rim, também pode acontecer. Ser de nascença aí, né? Só com rim e agora, né? Como que vai fazer? Mas aí, como tem um, menos mal, pior se não tivesse nenhum, né? É. Então, são problemas assim que pode estar acontecendo na nossa vida. Certinho? Vocês já viram rim de animal, de boi, de porco? Alguém já viu? Já lá na minha avó, na fazenda, quando mata porco, eu vejo. Hum, ele é um vermelho assim, bem escuro, né? Quase que marrom, não é? Ou você não está lembrado da cor? Uhum. Eu lembro que Não minha é? mãe me mostrou. Então, é esse rim mesmo. A gente, né, olhando do animal, o nosso não tem diferença praticamente. Você pega um de um porco, de um boi, o nosso é bem semelhante, tá? Então, 8º ano, nós paramos por aqui, né? Vimos que ele tem um grão, semelhança a um grão de feijão. Olha o tanto que ele é fofinho aqui, olha, ele é bem fofinho, cheio de estruturas que permite o funcionamento dele, né? Aqui ele tirou para a gente ver essa microestrutura que ela é muito importante, que é o néfron. Ela que é o filtro que nós temos dentro do rim. Graças a esse néfron, o nosso rim faz o papel dele de filtração, né? E esse néfron aqui, ele está em milhões aqui dentro, ó. Milhões, 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 milhões. Por isso que se um deles adoecer, se um néfron deixar de exercer sua função, não vai prejudicar os outros. Agora, se uma turma aqui tiver problema, aí vai prejudicar o rim, tá? Nada pode sobrecarregar o nosso rim, nem a falta de água, nem o excesso de água. Ele tem que trabalhar de uma forma normal. Como eu falei para vocês, o sangue vai entrar por aqui, pela artéria renal, e vai distribuir por todos os néfros, por todas as partes. Depois, o sangue vai sair limpo por essa veia renal e vai voltar
circular no corpo inteiro e o que entrou aqui dentro do rim, então agora vai ser filtrado e formada a urina, no qual vai descer e vai vir para a bexiga. Eu estava falando para vocês dos cálculos renais. Se uma pessoa tiver um cálculo renal e esse cálculo renal parar aqui, quando a urina estiver pronta, vier aqui descer para ir para a bexiga, chega aqui, ela tem que pressionar para passar. É onde a pessoa tem as cólicas terríveis de rins, né? Dizem que uma cólica de rim não é brinquedo, é de torcer o nariz, né? De tanto que dói. E eu fico imaginando que deve ser mesmo, porque esse canalzinho aqui, vocês estão vendo ele aqui nessa grossura, mas na verdade ele é igual o canudinho, mais fino que o canudinho. Então, se para uma pedra aqui, o rim não vai parar de funcionar porque tem uma pedra no caminho. E vai continuar mandando urina. Chega um ponto, né, que dói muito. Algumas pessoas, ao fazer xixi, pode empurrar a pedra e a pedra sair. Outras, não. Nós vamos falar disso daqui um pouco, tá? Grifa aí, ó, para mim. No rim, encoste. Pode observar a região externa, que é chamada córtex. A parte interna, chamada medula. Sempre, 8º ano. A parte externa a gente chama de córtex ou casca. E a parte interna, medula. Se for do cérebro, por exemplo, né? A parte externa do cérebro, córtex. A parte interna do cérebro é a medula, tá? Então, é sempre desse jeito. Aqui vocês vão grifar também. Ó, os néfrons são chamados unidades funcionais do rim, porque é dentro deles que ocorre a formação da urina. Então, por isso que são chamados unidade filtradora funcional. É o néfron, não é o rim. Quando a gente fala o rim, nós estamos falando figurado, porque, na verdade, o que vai fazer todo o trabalho aqui é o néfron. E onde ele está? Dentro do rim, tá? Grifei também. Os rins filtram todo o sangue, mas, olha aqui, gente, 300 vezes por dia. Olha o tanto que esse coitado trabalha. Ele é muito pequeno e ele trabalha bastante. Filtrar todo esse sangue 300 vezes por dia não é brinquedo, né? É muito trabalho para esses néfrons que estão aqui fazer essa filtração, tá? Outro detalhe, olha aqui, eles trabalham sem interrupção. O que é isso? O que é trabalhar sem interrupção? Trabalha sem parar? Sem parar, igual máquina. Literalmente sem parar. Nós estamos assentados, alguns devem estar deitados, sei lá, encostados, mas o seu rim está trabalhando. Por quê? A cada minuto o sangue entra aqui, ó. Entra e sai. Entra e sai. Toda vez que o sangue entrar, o que vai acontecer? Filtração do sangue. Não tem uma vez que o sangue entra aqui e que ele não é filtrado. Então, toda vez que ele entrar, ele vai ser filtrado. E aí, trabalha 300 vezes sem parar, literalmente sem parar. E aqui, olha que interessante. Maior parte da água, 98% da água que passou no processo de filtração vai retornar ao sangue. Uai! Cada filtração, o rim aproveita apenas 2% da água para formar a urina. Gente, ainda bem. Imagina se o rim aproveitasse mais água do sangue para formar urina. A gente fazia xixi o dia inteiro. Como é que ia ser? Se desse tanto de filtração aqui, né? Cada vez que entra aqui dentro, que o sangue entra aqui, o rim aproveita 2% para formar urina, e mesmo assim, quando a gente bebe muita água, a gente vai mais constante ao banheiro. Agora, imagine você se ele não aproveitasse mais água, né? Então, seria difícil. Talvez nem a nossa bexiga ia comportar. Então, 98% da água do sangue vai sair por aqui e vai voltar para o sangue de novo. Vai reaproveitar. 2% da água do sangue que entra aqui é que vai formar a urina, tá?
Então, toda vez entrou sangue aqui, vai ser filtrado e 2% vai vir formar urina. 98 sai de novo e vai percorrer. Isso também é para evitar o quê? Desidratação. Aqui, ó, continua grifando aí. Evitando que ocorra grande perda de água em nosso organismo. Senão a gente ia viver desidratado. A gente não bebe água todo momento. E às vezes você está em determinada situação que você nem pode, nem tem como beber água. Às vezes está numa rua, está fazendo alguma coisa, não levou garrafinha, não tem água ali, você fica sem tomar. Se o seu rim eliminasse mais água do sangue, literalmente você ia secar por dentro, né? Então é grave. Ah, eu quero chamar a atenção disso aqui agora. Tem algumas pessoas que querem perder peso rápido. E essas pessoas tomam medicação para emagrecer. Essa medicação, tem medicação que vai atuar no cérebro, tirando a fome, tirando a ansiedade, tirando aquela vontade. E tem medicação que vai atuar aqui, fazendo com que o rim filtre mais rápido e tire mais água do corpo. Esse é o perigo. Se a pessoa toma muito dessa medicação, realmente o rim vai tirar muita água do corpo, vai eliminar. Só que vai ressecar os rins. Eu já vi pessoas ficarem com problemas renais graves por causa dessas medicações. Toma muito tempo essa medicação e aí chega um ponto que aqui dentro vai ressecando. Vai ficando seco, né? E pode ter falência renal. Então é muito sério esta parte de estar tomando, né, remédio para emagrecer. Tem que ter cuidado. Aqui, ó, ele tirou para nós o nefro. Olha que trem esquisito. Gente, imagina você ter milhões disso aqui dentro de você. Isso aqui é minúsculo. Super, super, super minúsculo. Bem pequenininho. Ele começa com uma estrutura parecendo uma bolsa, chamada cápsula renal, aqui. Aqui dentro já tem um tanto de vasos sanguíneos. Depois esse tubo vem fazendo umas voltinhas. Perto dessa cápsula eu chamo de proximal. Aqui ele vem e faz um V, ó, ou um U, como muitas pessoas podem entender. Eu vejo isso aqui como um V. Alça néfrica ou alça de Henle. Esse finalzinho aqui é chamado tubo distal, porque está distante daqui. E aqui vem o tubo coletor para coletar a urina. Isso aqui seria isso aqui, ó. Tá? Isso aqui. Essas outras partes aqui é o que está enroladinho aqui dentro. Milhões e milhões deles está enroladinho. O que é mais importante você saber aqui? Quando eu falo filtração, primeiro passo, filtração acontece onde? Nesse inicinho aqui, ó. Aqui já está cheio de capilares sanguíneos, já começa a filtrar. Esse passa, esse não passa, esse passa, esse não passa. Aqui, nessa primeira parte aqui, já vai começar a reabsorver a água, glicose, sais minerais, aquilo que não pode para a urina. A primeira peneirinha, ó, já vai reter aqui. Aqui vai reabsorver a água. 98% de água é reabsorvida, maior parte dela aqui. Essa água não vai formar urina, vai voltar. Aqui, ele vai organizar tudo que vai vir para a urina. Chegou aqui, não reabsorve mais. Então, chegou aqui, o que chegou aqui vai formar, vai secretar, vai formar o que nós chamamos de componente, que nós chamamos de urina. Alguém sabe falar por que a nossa urina às vezes fica com um cheiro forte? Característico. O que dá aquele cheiro forte na urina? Alguém sabe? A falta de líquidos, A água? falta de água. Falta de água. E isso... Professor, Hã? é a falta de água mesmo, por causa que toda vez assim, às vezes o meu pai falava assim, Miguel, bebe água, sua urina tá quase no sangue, quando ela tá muito amarela, sabe? Então. Meu pai sempre fala. Falta de água. E a falta de água, deixando aquela urina daquele jeito, aumenta muito a concentração de ureia. E a ureia que dá aquele cheiro bem forte. Por quê? Não tem água dentro do seu rim. Você está bebendo pouca água.
Se você está bebendo pouca água, a ureia está em grande quantidade, tudo juntinha. E aí ela dá característica, aquele cheirinho, né? Característico da urina, tá? É por causa da ureia, concentração dela. E por que que ela fica concentrada? Porque você não está bebendo água. E por sinal, o Miguel está bebendo água. Vocês já beberam água hoje? Estão com garrafinha d'água aí perto? Acabei de Não. beber água agora. Não. Pois é. Quem não tem esse hábito, nós vamos aprender, né? Deixar sempre um copinho de água, uma garrafinha, alguma coisa que a gente possa estar pegando, lembrando de beber água. Ontem, acho que foi ontem mesmo, a Ana falou que ela tem um aplicativo, eu já vi esse aplicativo. Hora de beber água, né? Ele vai Chama sinalizar. Bewitch. Ah, tá. Ele vai sinalizando, não é? O horário que você tem que tomar água, cai uma gotinha de água É tipo lá, um né? despertador. Você pode colocar o tanto que você quer, o barulho que você quer pra apitar, de quanto em quanto tempo, aí ele vai apitar e você bebe água. Ah, tá. Então Aí você vai que... lançando. Aí no final do dia ele te fala se você bebeu pouco, o tanto certo ou em excesso. Olha, então ele te dá o resultado final depois. E Dá. você lança como você, se você quer beber mais água, você lança mais tempo, né? Quer beber menos Você lança água, suco. programa. Ah, tá. Esse detalhe aí desse aplicativo eu não sabia, não. Eu, por mim, que você tinha um aplicativo e ele já controlava para você, se colocava lá, por exemplo, 2 litros de água, e ele controlava a hora que você beber tudo direitinho, do jeito dele. Então, você pode organizar isso aí, né? Sim. 8º ano, alguma pergunta? Como eu falei para vocês, esse sistema renal aqui dentro do rim é muito complexo. Nossa, Irani, mas eu tenho que saber isso tudo aqui. Olha, o que você tem que saber que é mais importante? Aqueles passos: filtração, reabsorção e a secreção. Você vai lembrar que a filtração é quando o sangue entra na primeira parte do néfron e ele vai passar pela primeira peneirinha, primeiro filtro. Tá, nesse primeiro filtro aqui, ele vai tirar as coisas que nós precisamos. Nesse primeira alça, nesse primeiro tubo aqui, que eu chamo de proximal, que está perto aqui, ele vai tirar daqui sais, glicose, água, proteína, tudo que o organismo ainda precisa, que não pode ir para o lixo, que não pode jogar fora, ele vai reter. Aqui ele vai reter a água. Falamos que 98% da água é retida, vai reter a água. E aqui ele vai organizar, né, tudo que vai ser eliminado para o lixo como forma de urina. Tá certo? Deu para mais ou menos vocês entenderem mais ou menos como que funciona isso dentro da gente? Deu. E o mais interessante, que me chama a atenção, e eu acho que também de vocês, saber que cada néfron, se eu tenho, por exemplo, 1 milhão de néfrons, cada néfron, então, num conjunto, todos eles, 1 milhão de néfron, trabalha 300 vezes por dia para filtrar esse sangue. Gente, é muita professora, peça trabalhando. Oi. já aconteceu de uma pessoa ter menos néfrons, por exemplo, 200, alguma coisa? Sim, às vezes é problema de formação na vida embrionária, a pessoa pode ter menos, ter um rim que não tipo assim, uma boa parte do rim que não funciona, entendeu? Só uma parte dele que funciona, porque os néfrons aqui não conseguem trabalhar, já sim. E quando a pessoa, por exemplo, tem a nefrite, tem doenças, né, os néfrons também não conseguem. Ainda bem que nós temos, assim, muito néfron. Igual eu falei para vocês. Se esse conjunto aqui não tem só o que ele está mostrando aqui tem muitos. Se esse conjunto de néfron aqui não trabalhar, eu tenho os outros. Menos mal. Agora, essa parte toda que não trabalhar, aí isso aqui já complica, tá? Então, pode acontecer, sim, de pessoa nascer com menor quantidade, sim. Nascer com um rim menor do que o outro, tá? Um rim maior, o outro menor, pode sim. Então, assim, é muito trabalho e eu fico, assim, encantada com a perfeição desse trabalho,
como que trabalha a sintonia, como que o organismo sabe, ó, não pode eliminar muita água. Ó, temos que reter água porque esse sangue tem pouca água, esse sujeito não está bebendo água. Gente, por que se você tomar 1 litro de Coca-Cola, não é a mesma coisa você tomar 1 litro de água? Quem vai me explicar? Não é tudo A líquido? coca, ela tem mais substância, como é que pode se dizer? É química, é um produto industrializado. Ah, Não com... tem Cada tanta um água copo de presente nele. coca ah, para diluir tudo que tem de ruim na coca pesa de 20 copos de água. misericórdia. Olha isso, gente. A cada copo de coca. A água, posso falar? Pode? A água tem mais substâncias necessárias para o corpo humano do que a Coca-Cola, no caso. Com certeza. Mais átomos. E a água tem uns nutrientes que, quando acontece formas misturas da coca, se perde Se perde, tipo, às vezes a água pura tem uns nutrientes que a coca não tem. Isso mesmo. Gente, nossa, estão perfeitos, muito bem. Isso mesmo. Eu beber 1 litro de água, eu tenho ali água, tem sais minerais que nutrem o corpo, né? Eu tenho aquela água cristalina que vai hidratar o meu corpo. Eu beber 1 litro de coca, junto com a pouca água que tem na coca, eu tenho as substâncias químicas da coca que não vai nutrir meu corpo. E é igual o João Pedro falou, 1 copo de coca, para eu, né, diluir isso aí, transformar isso no meu corpo, preciso de muitos copos de água. Fala, quem vai falar? Não, fui eu que falei. Corrigindo o Vitor Hugo, é 30 copos, não é 20, não. Boa, é 30? Meu Deus do céu. É o Vitor Hugo que falou? Meu Jesus, então, gente. Só que eu vi isso tem uns 2 anos, eu não sei se já, tipo assim, já mudou, né? Ter corrido alguma transformação na coca. Então, e eu pergunto para vocês, aí deve ter muita gente que gosta de coca. E falar que uma coca geladinha é ruim, gente, não é, né? Mas assim, eu pergunto para vocês aí, amantes da coca, vocês tomam coca e depois tomam esse tanto de água? Não. Não, e nem eu. Eu ultimamente quase não tomo coca mais. Muito difícil tomar um pouquinho. Mas assim, quando eu tomava muita coca também, nunca que eu ia tomar água depois. Já tomei coca, para que eu vou tomar água? Não precisa, não é? Então, vocês imaginam o tanto que a gente fica sufocando o nosso organismo com essas coisas. Porque a coca, o que ela tem? Açúcar e gás, né? Então, não tem nada mais que interessa ao nosso organismo. Mas... Gás carbônico. Mas colocar 1 copo de água e 1 copo de coca, bobo quem falar que a água é mais gostosa do que a coca. Mais gostosa não é. Mas que a água é mais saudável e necessária do que a coca, sim, né? Então, por isso que a gente, eu falo assim, quando a gente vai estudando, por mais que vocês pensem assim, nossa, Irani, mas esse assunto é difícil, esse assunto é chato. Gente, estudar o nosso corpo por dentro é a maior perfeição. Porque muitas coisas agora, quando você ingerir, quando, né, acontecer, você já vai saber. Nossa, na aula de ciência nós comentamos isso, um colega falou isso, então deve estar acontecendo isso, né? Então, assim, você já vai meio que conhecendo por dentro o que está acontecendo dentro do seu corpo. E muita coisa a gente vai deixar de fazer e muita coisa a gente vai inserir na nossa rotina, na nossa vida. Água. Nossa, aprender a beber água é muito ruim. Só beber água, que trem esquisito. Para quê? Mas é necessário. Se eu não aprendo, igual o pai do Miguel, fica lá com ele. Se eu não aprendo por bem, eu vou aprender quando eu estiver doente. Aí é ruim, né? Então, a gente beber essa quantidade de água durante o dia, isso vai limpar o nosso corpo. Isso vai ajudar a circulação do rim. E isso vai favorecer a filtração renal também. Vai ajudar, o nosso rim não vai sobrecarregar, não vai aumentar a pressão, né? É bom, mas nem beber água é muito ruim. Lógico que não é tão gostoso, mas é falta de hábito. Quando você habituar a tomar água, o dia que você não toma, o dia que você demora a tomar água, o seu corpo vai reclamar, né? Você vai sentir, tá? Então, vamos aprender a beber essa água, embora a gente não adquira água mesmo só. E olha, ainda tem isso, hein? Recomenda cerca de 2 litros de água por dia. Essa água recomendada é a água do filtro. Nossa, tem dia que eu bebo 1 copo de água só.
Meu Deus, rapaz, por quê? Tem dia que eu nem tomo. Menino, você tá condenado, de jeito nenhum. Eu sou ruim pra tomar água. Nossa, meu pai fala pra Não, mim Pedro, tomar você água. vai ter que ter uma disciplina, porque mais tarde seu corpo vai reclamar feio disso aí. Eu tomo só depois do treino, nem tomo água no dia. Também não. Então, eu também, gente. só quando eu faço exercício. Não, vocês vão aprender a carregar uma garrafinha, nem que seja só molhar a boca, só bicar. Porque isso vai Eu fazer só, falta. só bebo água no treino enquanto eu chego, mais nada. Meu Deus. Ontem eu bebi um copo de água. Antes de ontem, eu acho que eu não tomei água. Não, nossa, tem que dar jeito de adquirir essa água. Por falar nisso, hora de beber água. Eu bebo pouca água, só tipo assim, a cada uns 20 minutos, uns 300 ml. Eu bebo água demais. E aí, assim, além desses 2 litros de água que eles recomendam, a gente ainda adquire água através dos frutos, dos alimentos. Por exemplo, você chupa uma laranja, ali tem água. Não total, mas tem. Você come um pedacinho de melancia, tem água. Você come um tomate, tem água, né? Ainda tem essas outras águas, vamos assim dizer, que a gente acaba pegando dos alimentos que nós comemos. Você toma uma vitamina, né? Um suco, tem água. Então, além... Olha para vocês, eu tanto vocês estão sufocando o corpo de vocês, quem não está bebendo água. Porque além dos 2 litros de água que nós temos que beber, água, a gente ainda adquire essa água, mais uma porcentagemzinha, que isso é relativo ao tanto que você vai comer. A gente ainda adquire essa água depois em forma de alimentos. Então, olha isso, né? Vamos começar a policiar essa água que você não está utilizando, tá? Procurar utilizar essa água aí, viu? Da melhor forma possível. Na página seguinte, agora, nós vamos para outra etapa, que é a filtração. Grife aí. Acontece no corpúsculo renal, está presente dentro do glomérulo, uma rede de capilar, onde o sangue é filtrado. Então, o nome já indica, filtração. Então, com certeza aqui vai acontecer a filtração do sangue, né? Ó, quer ver outra coisa aqui que nós vamos chegar aqui? O sangue que chega ao corpúsculo renal está com alta pressão, fazendo com que parte extravase pelo espaço entre as células da arteríola. Assim, a água e algumas substâncias, sai pela parede do vaso sanguíneo. O que ele quis dizer aqui? Ó, o sangue vai entrar aqui. Vocês estão vendo que aqui é um ramo mais grosso, depois ele vai ficando fininho, ó. Fininho. Isso aqui dá uma pressão violenta aqui dentro. E não é à toa que tem essa pressão. Essa pressão vai fazer com que a água saia, arteríolas são vasos pequenininhos, né? E passe, então, para o rim para ser filtrado, tá? Então, tudo já é a propósito mesmo para que aconteça. Grife também. O que extravasa cai na região dentro do néfron. Olha ele aí. Continua o caminho para a formação da urina. Então, a água que vai sair desses capilarezinhos aqui, ó, vermelhinhos, por causa da pressão, porque afinou muito, olha a grossura aqui, olha aqui. Aí, ela é recolhida pelos néfrons, onde eles vão filtrar essa água, tá? Vai haver o primeiro processo chamado filtração. Ó, grife também. Apenas moléculas pequenas são capazes de passar por esse espaço entre as células. Como é muito pequenininho, só pequenas moléculas. Então, isso é chamado de filtração. E aí ele fala, ó, proteínas, glicose, tudo isso vai voltar de novo para o sangue. Olha isso, né? Aqui está o corpúsculo cheio de vasos sanguíneos, o sangue entra por aqui, vai afinando, e aqui acontece a filtração, ó. Moléculas maiores ficam, moléculas menores passam. Agora, depois da filtração, nós temos que reabsorver as moléculas grandes, elas não podem ir para a urina.
Então, eu quero que você destaca todo esse parágrafo aqui. Até foi reabsorvido. O que passou pela filtração pode seguir 2 caminhos. Continuar o processo de formação da urina ou retornar ao sangue. Vai para a urina, alguns sais, ureia e água. Retorna ao sangue, proteína, glicose, né? Alguns sais minerais vão retornar. Professora, Aqui, eu já vi uma vez que parece que, eu não sei, acho que é a água-viva, que o corpo dela, eu não sei se é isso, mas parece que 90% do corpo dela é constituído por água. Isso mesmo. Uns falam até 98%, 97%. É uma bolha d'água, né? Na verdade? É. Parece uma bolha d'água. É verdade. Grifa aqui, ó. Esse processo de absorção de determinados nutrientes foi muito importante para a perpetuação da espécie, uma vez que recursos como sais minerais, glicose e água nem sempre foram, ainda são, encontrados em abundância. Nós sabemos que tem determinados locais que um copo de água vale ouro, né? Determinados locais, desertos, o próprio interior do Nordeste. Então, ali você conseguiu uma água, você conseguiu, né, uma pedra preciosa. Então, por isso que isso foi muito importante para a evolução da nossa espécie. Ó, e aqui ele termina, pensando nisto, não seria vantajoso para o corpo eliminar água e esses demais compostos na urina em grande quantidade. Parece que já é um piloto automático, né? Segurar essa água, não deixá-la embora, não eliminar em grande quantidade. O organismo pode precisar. Olha que interessante que ele fala aqui. A etapa que ocorre logo após a filtração, reabsorção, tem a função de reabsorver recursos importantes. 100% da glicose e de proteína que passa para o néfro vai voltar para o sangue. Aquilo que eu falei para vocês, se vocês fizerem um exame de urina e detectar lá uma determinada quantidade de glicose, está errado. O seu néfro está deixando passar, não pode. Ou então proteína, não pode. Tem que ver o que está acontecendo. Aí tem que fazer um exame mais profundo, né? Para ver o que está acontecendo. Grifa aí. Não eliminamos glicose e aminoácidos na urina. Após a filtração, eles são reabsorvidos. Porque eles são importantes para o organismo. Além de tudo, agora ainda tem mais água para reabsorver. Então, reabsorção de água. Pode grifar esse parágrafo todo aqui, ó. Que dá pelo processo de osmose, né? A água vai ser absorvida e passada, então, para dentro do sangue de novo. O excesso de água. E, por último, vem essa etapa de secreção, né? Então, já que, ó, etapa em que o sangue já foi filtrado, as substâncias úteis já retornaram ao sangue, né? Completo ou parcialmente. Aí, nessa etapa, então, nós precisamos eliminar a urina as quantidades de quê? De excretas nitrogenadas, né? Então, aqui fala, nós, seres humanos, eliminamos essa excreta, na maior parte, em forma de ureia, que é lançada por transporte ativo no sangue, no interior do néfron. Aí a ureia, igual eu falei para vocês, a grande concentração dela que dá aquele cheiro característico de banheiro, aquele cheiro característico de urina, né? Quanto mais concentrada for, mais forte é. Então, nessa etapa de secreção aqui, é a etapa, então, que nós vamos produzir a urina propriamente dita. Porque já tirou a água que precisava, já tirou os nutrientes que precisava, então agora é hora de produzir a urina de verdade, tá? Pode grifar esse parágrafo aqui também, ó. Reabsorção da água. No fim do processo, ocorre novamente a absorção de água, por transporte ativo, por gasto de energia.
para garantir que esse líquido não seja eliminado na urina em grandes quantidades, o que provoca desidratação do indivíduo. A pessoa vai desidratar. Ok? Tá. 8º ano. Presta bem atenção aqui. O que que eu quero? Vou explicar o que que eu quero de dever para terça-feira. Quarta-feira. Preste bem atenção. Vocês estão vendo aqui, deu um modelo de um rim. Eu quero que vocês criem no seu caderno, um meme relacionado ao rim. Entenderam? Vocês vão fazer o desenho no seu caderno do rim e em cima desse desenho criar um meme com falas, né? Bem criativo. O ponto básico é o rim. Então, o modelo do seu desenho é o rim. A fala que você for colocar alguma coisa assim, vai ficar a seu critério. Mas vocês vão criar um meme relacionado ao rim, ao trabalho dele, à função dele, alguma coisa relacionada a ele como dever para terça-feira. Fechou? Ficou alguma dúvida nesse dever? Não. Então, eu quero memes bem criativos. Beleza. Vocês vão mostrar na câmera, tá? Peraí, professora, ainda não entendi direito. O meme sobre o quê? Sobre o rim. Ficou um pouco confuso. Nossa, mas como? Não sei, uma caricatura, alguma brincadeira, alguma coisa relacionada ao rim. Aí, como você vai fazer? Primeiro, você vai saber o que é o rim, qual é a função dele. Aí, você vai, usando a sua criatividade, criar em cima desse rim. Um meme bem engraçado, bem interessante, bem criativo, bem chamativo. Depois, a gente pode fazer uma coleta disso aí, se vocês permitirem divulgar, né, para a escola, tá? Deu para entender agora, Ana? Ou ainda não? Agora ficou um pouco mais claro. Ficou, não é? Vocês têm vários memes na internet com pessoas, não é? Com um desenho animado, alguma coisa assim, né? Então, agora, o foco desse meme é um rim. Como que eu vou fazer esse rim? Esse rim você vai fazer do jeito que você achar que deve, né? Criar uma situação para ele do jeito que você achar melhor, sua criatividade te ajudar. Ok? Alguma dúvida? Eu vou colocar, então, no grupo, né? Para aqueles que às vezes não estão atentos, para aqueles que não prestaram atenção, eu vou colocar lá no grupo, tá certo? Falta menos de 1 minuto, já vai cair. Eu desejo para vocês bom descanso, bom final de semana, curtir o friozinho, né? Que ainda vai piorar um cadiquinho, não é isso?